Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Wenzel Brião, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande, e hoje nós iremos ver na disciplina de organização de computadores qual é o caminho de dados, né, de um processador monociclo do nosso MIPS. Tá? Então estou utilizando o material do Ivan Saraiva Silva. Tá? Então vamos aqui retomar algumas coisas. O que é monociclo nesse sentido? Nós iremos executar cada instrução em um ciclo de relógio, tá bom? Então, vamos analisar um caminho de dados simplificados. Então, vamos primeiro analisar um caminho do acesso à memória, que o acesso à memória ocorre com load word e store word, né, as instruções LW e SW. Vocês viram na aula passada o nosso conjunto de instruções bem básico e simplificado. Instruções que são aritméticas e lógicas, onde nós temos soma, subtração, AND, OR e o SLT, que é o nosso, ele vai habilitar um jump quando tem um valor menor que. E nós temos um controle de fluxo, que é o nosso branch on equal e jump, ou seja, um desvio condicional e um desvio incondicional. Tá? Então, que nós iremos para todas as instruções? Nós já vimos que para todas as instruções precisamos realizar a busca, né? E nós temos que ler registradores também, e nós temos que decodificar isso. Então nós precisamos usar o PC para endereçar instruções, para buscar as instruções na memória, fazer a leitura desses registradores, decodificar e realizar a operação necessária. Uma visão abstrata do nosso processador é que ele tem duas memórias, né? Ele tem uma memória de instrução e uma memória de dados. Então, essa implementação foi realizada dessa maneira, tá? Onde nós vamos ler dados da memória de instruções, ler instruções, né? Nós vamos ler essas informações da memória de instruções e aí dependendo da natureza da instrução, nós vamos habilitar registradores, gravar, nós vamos ler os registradores, vamos passar por uma ULA e depois essa ULA, o resultado dessa ULA pode ser um endereço, pode ser um dado, né? E nós podemos ler um dado da memória de dados, né? Enfim, tudo depende da natureza das instruções. Isso é uma visão alto nível, tá? Mas eu vou, obviamente, vamos detalhar esse bloco, os blocos combinacionais e os blocos sequenciais, tá? Então, a implementação voltada para o livro do Patterson, né? Que nós utilizaremos o regime de temporização, que cada registrador possui um sinal de carga e tem um sinal de clock, tá? É ativado com lógica direta, os registradores são disparados pela borda ascendente do relógio, tá? Então, quando o relógio subir, os registradores são disparados então, e aí acontecem as devidas cargas, né? E no desenho, quando a borda de relógio subir, carga é 1, né? E se carga for igual a 1, então R1 está recebendo essas entradas. Basicamente, essa é como vai ser o nosso disparo, né, dos registradores. Nós temos aqui um registrador de entrada, um registrador de saída, um bloco combinacional e o nosso período do relógio ele vai ser baseado com o tempo desse atraso aqui. É o que vai acontecer no monociclo. Nós iremos começar nossos dados logo na leitura, né, da memória até a escrita da memória de dados, né? Então nós temos que ajustar a frequência do nosso relógio justamente considerando todo esse atraso aqui. É o atraso crítico do início à saída
do nosso caminho de dados, né, o data path. E nós temos que ajustar o nosso relógio desse atraso. Se esse atraso for em picosegundos, nós temos que ajustar a frequência, né, fazendo 1 sobre esse valor em picosegundos. Nós temos a frequência em hertz, tá? E na série aí de muitos hertz. Então, nesse sentido é que nós vamos ajustar o período do relógio. Aqui nesse caso estou apenas apresentando uma visão muito abstrata, né, do que seria o ajuste do período do relógio. Se temos um tempo para carregar o registrador e um tempo para carregar outro registrador e temos aqui um bloco combinacional, nós temos que pegar o caminho crítico, o caminho mais longo, mais demorado e a partir daí projetar o período do relógio com base desse caminho crítico, tá bom? Então, nossa implementação também segue essa premissa aqui. Nós temos o ciclo de relógio já ajustado com o período adequado para que os dados não sejam instáveis, porque se eu colocar um período muito curto, eu não irei ter condições de pegar um dado correto, eu vou pegar o dado instável, né? Então, aqui ocorre uma carga R1 nesse momento, e aqui tem as saídas dos blocos combinacionais, né? Que aqui a saída dele ele é estável nesse momento, e aí ocorre um atraso do bloco combinacional, né? Então esse atraso aqui nada mais é do que o tempo de chegar, entrar no bloco combinacional e sair. E nesse momento aqui eu habilito a carga R1 de novo para gravar, né, o dado adequado ao R1. E aí nós temos aqui os dados estáveis de novo, porque esse dado instável significa o atraso desse dado novo até chegar aqui. E nós temos que considerar isso. Então existe um delay aqui de dados instáveis. Então o nosso clock ele tem que ser adequado justamente para pegar o dado. Veja que na borda de subida eu estou capturando o dado correto na saída do bloco combinacional e aqui também. Ó. Então ele tem que ser projetado dessa forma. Bom, então o que é a busca da instrução? O que é necessário? É uma memória, né? A gente vai utilizar a memória de instruções, contador de programa, e nós vamos utilizar um somador, que esse somador ele vai calcular o endereço da próxima instrução, que nós vimos que é de 4 em 4 bytes, por causa da natureza da memória. Se nós temos uma instrução de 32 bytes e nós temos uma largura de memória de 8 bits, nós temos que dividir 32 divididos por 8, nós temos aí que a nossa instrução ocupa 4 linhas da memória. Então, obviamente, nós temos essa natureza aqui. Eu tenho o PC, o valor de PC entra no endereço dessa memória e aí ele consegue, eu consigo ler a instrução onde o PC ele buscou, né? Ele ajustou esse endereço. A partir daí, o meu PC agora ele já aponta para a próxima instrução. Então, em seguida que eu faço a leitura dessa instrução, o meu PC já não está apontando para ela, está apontando para a próxima, onde eu executo aqui mais 4. Tá? Basicamente, esse recurso que eu utilizarei para a busca de instruções. Não falarei ainda na decodificação. O que eu preciso ter também? Um recurso bastante necessário. Vejam que nós temos uma característica bastante interessante nas instruções. Por exemplo, um ADD onde eu vou escrever uma vez e ler 2 vezes. Vejam, ADD, cifrão T0, cifrão T1, cifrão T2. Eu vou ler 2 registradores e gravar em um. Basicamente, obedecendo essa premissa, e no back também, onde eu vou ler 2 registradores e fazer um cálculo interno para ver se vai acontecer um salto ou não, né? Eu tenho que utilizar do seguinte recurso. Eu vou ler sempre 2 registradores, a maioria das vezes 2 registradores, de uma vez só, né? Para isso,
Vamos criar um banco de registradores adequados para esse fim. Nós temos então, o que nós vamos ver aqui? Nós temos um banco de registradores, 32 registradores temos aqui dentro. E por que nós temos 5 bits aqui? Os 5 bits é para definir o endereço de qual registrador eu vou usar. Por exemplo, se eu colocar o 00000001, eu estou pegando o registrador 1. Se eu pegar o registrador 11111, eu estou pegando o registrador 31, porque nós temos de 0 a 31. Né? Então, eu estou dizendo qual é o registrador a ser lido 1. E a partir, quando eu colocar o sinal de ler esse registrador aqui, que tem um ler, que nós vamos ver depois, eu vou ler qual registrador que foi ajustado aqui. E aqui também eu vou ajustar o registrador 2 e eu vou ler 2 registradores de cada vez. E os seus dados aqui são de 32 bits, porque nossos registradores armazenam 32 bits. E eu posso dizer o seguinte, eu só vou escrever um registrador de cada vez. É a natureza do nosso processador. Então, eu vou colocar um dado aqui, vou colocar qual é o registrador que eu quero que escreva, por exemplo, 00010, que é o 2, e eu coloco o número 4 aqui. E se eu colocar escreve reg, significa que agora o registrador 2 está com o valor 4. Tá? Então, é a natureza, né, do nosso banco de registradores. Aqui tem uma forma de como nós podemos implementar um banco de registradores, um nível mais detalhado, né? Temos essa característica em alto nível. Em baixo nível nós temos aqui o nosso banco de registradores, utilizando aí, enfim, qualquer tecnologia rápida, né? Qualquer memória muito rápida aqui. E nós temos um MUX que vai definir qual é o registrador que eu vou usar. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que nós vamos utilizar, né? É um multiplexador que vai selecionar qual é o registrador adequado. Tá? E utilizam flip-flops do tipo D. Aqui temos uma outra implementação, né? Onde nós temos um sinal de write, um dado para ser armazenado, caso for write conectado. E nós temos o número do registrador, que ele vai ser decodificado, e assim eu vou selecionar cada um deles. Também aqui tem outra alternativa. Tá? Isso aí é só para a gente poder ver, né, em baixo nível de abstração, como é feita essa implementação. E aí temos um sinal, né, na memória de dados, né, temos escreve main, ler main, tá? E temos aqui 32, um endereço de 32 bits, que eu vou selecionar o dado. E aí com ler main eu vou ler o dado que está lá, que foi escolhido aqui, né, nesse endereço. Ou então vou escrever o dado no endereço selecionado. Tá? Muito similar àquele à memória do Neander. Tá bom? Então, as instruções LW e SW utilizam muito essa memória de dados aqui. Vamos então agrupar os elementos. Vamos pensar no caso do ADD. São instruções do tipo R, nós tínhamos aprendido, né, na aula passada, onde o tipo R nós temos 3 campos ali, mais o opt, mais funct. Né? Então, nós temos ali ADD, cifrão T1, cifrão T2, cifrão T3. E esse tipo de instrução vai usar a ULA. E o resultado da operação era armazenado em um terceiro registrador. Então aqui tem como seria a implementação de uma ULA, tá? Num baixo nível de abstração. Aqui seria um dado de 1 bit só, né? Como seria feito, qual seria a operação necessária para isso? Aqui seria a soma, aqui seria a subtração, aqui seria uma série de operações que podem ocorrer aqui. E aqui teria o bit, né, de operação que eu vou utilizar, cada uma das operações. Vai pegar um AND, né? Vai pegar um OR, vai pegar uma soma, né? Então, basicamente é isso aí. E aí, aqui nós temos todos os nossos bits, nossos 32 bits. Na verdade, é 32 bits no A, 32 bits no B.
E aí nós vamos fazer as operações com essas duas entradas aí. Então, basicamente, a gente cascateia cada um dos slices, né, de uma ULA, a gente cascateia ela para 32 bits. Nós temos que ter um zero, porque esse sinal de zero aí é muito útil, por exemplo, quando ocorrer uma subtração. Como é que eu sei que um valor é igual ao outro? Quando eu diminuo um ao outro. E aí eu sei que os valores, quando eu tenho um 4, 4, como é que eu sei que são iguais? Quando eu faço 4 menos 4, o valor é zero. Dessa forma, eu saberei quando pular. Eu saberei quando um branch unequal ocorrer. Correto? Bom, vamos voltar aqui então só nessa questão do monociclo para nossas instruções do tipo R. Olha só que interessante. Nós temos aqui que quando eu pego uma instrução, essa instrução ela é codificada e primeiro eu vou ver os cabeçalhos, enfim, da instrução e vou saber que é uma instrução do tipo R e vou saber que ali tem o funct, né? E vai saber qual é exatamente a função que eu vou utilizar na ULA. Esse funct passa por um controle e esse controle é decodificado e eu escolho qual é a função. Por exemplo, uma soma, eu sei que tem lá um valor no funct e aí, com base disso, eu crio uma tabela verdade aqui, construo meu hardware combinacional, como foi mostrado anteriormente, os detalhes da ULA. A partir daí, o que vai ocorrer? Eu vou selecionar os bits necessários. Por exemplo, se eu estou somando, usando um ADD, eu sei que do bit 15 ao 11 é o registrador destino. E os registradores origem são dois. Eles estão no 2521 e no 2016. Esses valores que estão nas instruções são valores que vão dizer qual é o registrador que eu vou ler, qual é o segundo registrador que eu vou ler e qual é o terceiro registrador que eu vou escrever. Com base disso, eu consigo capturar os dados que estão dentro desses registradores, faço exatamente o que o ADD tem que fazer, que ele vai somar esses dois valores aqui, e o resultado dessa soma ele vai ser armazenado no terceiro registrador. Por exemplo, né, um ADD cifrão T1, cifrão T2, cifrão T3, eu vou ler o cifrão T3, eu vou ler o cifrão T2, essas duas entradas do cifrão T3 e cifrão T2 vão entrar na ULA e o resultado dessa soma ele vai fazer um feedback, né, o cifrão T1, ó, o cifrão T1, conteúdo de cifrão T1 vai ser armazenado no cifrão T1, porque o cifrão T1 foi definido aqui. Né? Aqui deve ter com certeza, o valor 00001, tá bom? Vamos agrupar mais elementos, porque agora nosso MIPS ele só executa instruções do tipo R, certo? Mas nós podemos também agrupar mais elementos aí. Vamos ver como é que funciona o SW. Quero escrever na memória. Para escrever na memória, lembrando que eu tenho 16 bits desse valor aqui, ó. Esse valor de 5, na verdade, é 0000000, né? Depois no final, 101. 16 bits cabe esse endereço aqui. Depois eu tenho mais os 5 bits, que é o registrador de origem, que é o registrador onde eu vou ler, que é o registrador, né, que vai servir como índice, porque esses dois dados aqui são somados, lembram, né? Somados, isso significa que eu teria que usar a ULA. E aqui é o registrador destino, onde o dado que vai ser, primeiro eu somo esses 16 bits com o conteúdo desse cifrão S1 e esse resultado servirá como endereço para eu poder armazenar o conteúdo de cifrão S0 na memória. Eu estou escrevendo, tá bom? É claro que esse valor aqui, o endereço de escrita, para ele poder ser compatível com o cifrão S1, vejam, esse aqui tem 32 bits, esse aqui só tem 16 bits. E aí? Como é que eu faço? Eu preciso compatibilizar esses valores. Para fazer essa compatibilização,
tornar compatível, eu preciso estender o sinal de 16 bits para 32. Tá? Então vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui meu 2521, que é o registrador a ser lido, que corresponde a esse aqui, precisa ser lido. Eu tenho aqui o 2016, que é o registrador a ser escrito, ser lido também. Tem outro aqui que eu preciso ler, tá? E eu vou ler os dois registradores, só que ainda tem o meu sinal de 16 bits, que é esse endereço aqui, ó. E esse endereço passa por uma transformação, ele passa por uma extensão de sinal. E essa extensão de sinal, ele vai transformar de 16 para 32 bits. E aí ele vai entrar na ULA, porque eu preciso somar esse valor 5, que é o meu endereço, de 16, que agora é 32 bits, com esse cifrão S1. Então o cifrão S1, conteúdo de cifrão S1 está aqui. E os meus 16 bits que virou 32, ele está aqui. Vai acontecer uma soma sempre. Na soma, o resultado dessa soma é o endereço que eu quero guardar o dado. E o dado que eu fiz essa leitura, o cifrão SO, o conteúdo dele vai ser armazenado dentro da posição que corresponde 5 mais cifrão S1. Então na posição 5 mais cifrão S1 está aqui. E o conteúdo de cifrão S0 está aqui. Então a partir daqui, ó, eu jogo esse dado na memória. Estou executando store, store load, está sendo realizado nesse momento. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí um hardware específico para fazer store load, store word, perdão. Tá? Vamos ver agora o load. O load, na verdade, ao invés de escrever na memória, eu quero ler. Só que tem detalhe. Eu faço da mesma forma como eu utilizei essa ULA aqui no store, eu vou utilizar no load. Mesma coisa. Porque eu vou pegar o endereço 5 de 16 bits e somar com o cifrão S1, que é 32 bits. Só que o dado que for lido na memória será gravado em cifrão S0, correto? Então, é um load, ler o dado da memória, mas escreve no registrador cifrão S0, tá? Então, é a mesma coisa, né? A partir daqui, ó, tudo é a mesma coisa a partir daqui, igual do nosso store, né? Eu utilizo um registrador para ser lido, e esse registrador para ser lido ele vai ser somado com o meu endereço de 16 bits que virará 32 por causa dessa extensão. Mas eu não utilizarei registrador a ser lido 2, como é no store load. Eu utilizarei esses 2016 bits, é um registrador a ser escrito, correto? E aí eu preciso fazer com que, quando eu utilizo a soma de 5, né, o valor 5 de endereço que passa aqui com o cifrão S1, que está aqui, né, a soma dele é o endereço, que aí eu faço a leitura desse dado, e esse dado tem que ser escrito no meu registrador definido pela instrução, que é o cifrão S0. Tá bom? Então meu load funciona dessa forma. Então nós temos três níveis aqui. Nós temos um hardware específico para instruções do tipo R, para a realização de um load, de um store e para a realização de um load. Tá? Bom, temos que pensar o seguinte. Agora nós temos o back, branch on equal, cifrão S0, cifrão S1, nós temos um 5 ali, que ele vai pular num 5. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar dois registradores. Comparação se usa subtração, como eu mencionei anteriormente. Utilizaremos a ULA. Então nós temos que pegar esses dois resultados aqui, ler os dois registradores e jogar para dentro da ULA, e a ULA vai dar o resultado. E a partir do sinal 0 é que eu vou tomar a decisão de desvio ou não. Quando ocorrer um desvio, nós utilizaremos o seguinte. Utilizaremos não esse valor como 16 bits,
Porque nós temos que aproveitar toda a arquitetura, né, toda a organização do nosso MIPS. E para isso, nós temos que utilizar certos artifícios. O meu pulo ele não será limitado a apenas 16 bits, se eu tenho tanta memória assim, senão meu pulo vai ficar só limitado a poucos bits ali. Não, nós temos que ter capacidade de pular, né, de fazer o pulo necessário dentro do meu espaço de hardware. Dessa forma, nós utilizaremos o seguinte artifício. O desvio vai ser realizado com PC mais 4, né, que é a próxima instrução, mais o valor de deslocamento, que esse deslocamento ele vai ser estendido para 32 bits. Mas não está aqui um hardwarezinho, mas também nós vamos utilizar um shift de 2, nós vamos multiplicar por 4, justamente para aproveitarmos o máximo possível da nossa estrutura, para a gente pular o máximo possível. Tá? Então eu vou explicar aqui, ó, como é que é feito um branch aqui. Eu vou ler os valores que estão definidos nesse registrador aqui. Vou ler o valor, né, definido por esse registrador aqui. Pego o valor para onde eu vou pular. Esse valor é estendido e ainda ele é deslocado à esquerda. Basicamente, que a gente pode inferir, deslocado à esquerda 2 bits é multiplicado por 4, certo? E a partir daí, o que iremos fazer? Nós iremos utilizar esse deslocamento, certo? Somando com o meu PC mais 4, e a partir disso é que eu tomarei minha decisão. Mas só vou tomar minha decisão quando esse valor realizado do meu branch on equal for igual, esse zero for igual a 1. Eu ainda preciso ter uma lógica combinacional aqui que só vai permitir com que o salto aconteça quando meu zero for igual a 1. Eu posso usar um AND ali, né? Então, basicamente é isso. Bom, o que nós temos até agora? Nós temos sempre em todas as instruções o nosso buscar instrução, tá? Que é esse hardware aqui. E nós temos aqui o nosso branch on equal. Só que aí a gente tem que começar a unir, né? Então nós temos que tomar algumas decisões, temos que unir esses blocos. Esses blocos são unidos não soldando fios, mas nós temos que utilizar sinais de controles adequados para selecionar essas linhas. E o que faz a seleção para nós? É o multiplexador. Nós vamos ter que inserir multiplexadores aí no nosso sistema, que só serão habilitados de acordo com a natureza das instruções. Tá? Então, temos que definir um período de relógio, deve ser longo o suficiente para acomodar a instrução mais demorada. Isso é uma desvantagem no monociclo. Tá? Por isso que existem multiciclos. Nós vamos ver na próxima aula. Porque eu tenho que pegar uma instrução a mais demorada, que talvez seja o nosso load, né? O nosso load faz todo um caminho até gravar no nosso registrador, lá, nosso banco de registradores. Tem que pegar todo esse caminho aí, mensurar o tempo e a partir desse tempo é utilizar o ciclo de relógio. Todas as instruções vão ter o mesmo tempo, não importa se uma instrução seja mais lenta. Isso é ruim, tá bom? Cada unidade funcional só pode ser usada uma única vez durante a execução de uma instrução qualquer. Por isso que necessitamos de uma memória de instruções e outra de dados. Tá? E aí nós começamos a inserir alguns artifícios aqui. Por exemplo, se eu utilizar uma instrução do tipo R, eu teria que habilitar esse MUX aqui em 1, porque o tipo R eu tenho que pegar o registrador, 2 registradores origem e um a ser escrito. Então eu tenho que colocar esse regdest aqui em 1. Se eu quero utilizar o load, o store, na verdade é o store aqui, né? É o store, nesse momento aqui o store, ele vai ter que colocar esse regdest igual a
0, né? Então, temos esses detalhes aí que a gente tem que observar. Por exemplo, a ULA-fonte. Valores da ULA podemos dizer assim, a ULA-fonte ele pode vir dados de um registrador, por exemplo, um ADD, faz soma de um registrador 1, registrador 2, e aí eu pego esse dado aqui, jogo na ULA e faço o cálculo. Ou então, essa soma é feita pelo endereço, lembra? Essa soma é feita pelo endereço por quê? Porque eu quero, não uma soma, mas eu quero utilizar, por exemplo, ah, eu quero utilizar nesse momento dados, né? Eu quero somar num load, né? Num store, onde eu tenho esse endereço aqui somado com esse registrador aqui para servir como um endereço aqui para mim. E esse MUX aqui, ele vai me dizer que eu vou pegar esse resultado vai ser o próprio resultado, né? Ah, beleza, esse resultado aqui da ULA é o que aconteceu no formato R, e aí eu vou guardar, por exemplo, lá naquele registrador, ou então é um dado que eu fiz a leitura, ó, que eu pego daqui, quando está em 0, por causa de um load, e aí eu guardo o registrador de escrita. Então vejam que interessante, né? Nossa organização ela está começando a ficar muito baseada na natureza das instruções. Isso é bastante interessante. É claro que também temos aqui algumas situações que temos que pensar, né? Temos o fonte PC. O fonte PC ou eu faço uma busca normal de instruções ou eu faço aqui um branch, né? Ó, eu faço aqui um branch e no branch on equal ele pula, tá? Então nós temos também essa situação. Quando acontecer um branch on equal eu pulo. Falta um hardware aqui no meio que daqui a pouco eu vou mencionar, que é quando a aula for 0, tá bom? O que mais nós temos aí? Temos o controle da ULA, né? Porque, veja bem, na instrução de 5 e 0, que é lá o campo, acho que é o campo funct, eu acho, esse campo aí ele vai te dizer que situação eu vou ajustar a minha ULA. Então eu tenho que ter um hardware combinacional para decodificar essa informação e para fazer a entrada do controle da ULA. Tá? Então nós temos aí enfim, né, nós começamos aí a fazer com que as coisas funcionem. Vejam, esse caminho de dados todo ele funciona para instruções do tipo de um ADD, instruções do tipo R, né? Ele não, ele faz um back, a força, digamos assim. A gente precisava fazer um teste aqui no 0, mas a gente não faz pulo, enfim. Então, como é que seria um load, né? Aqui, ó, um ADD faz assim, ó, né? O ADD o que está em vermelho, eu vou ler as instruções aqui, já como eu mostrei, faço o resultado dele está aqui, né? E aí o resultado passa aqui e passa aqui. Então a gente sabe que o main to reg tem que ser igual a 0, aqui o alu source aqui tem que ser igual a 1, o regdest aqui tem que ser igual a 0. Enfim, são sinais que tu sabe que no ADD tem que ser feito dessa forma. No load, nós temos que alterar esse valor aqui desse regdest vai ter que ser igual a 1. O alusource aqui vai ter que ser igual a 0 por causa que eu vou utilizar a soma do endereço com o registrador. Nós temos que ter o main to reg, pegar o endereço daqui, né, pegar o dado que vem desse endereço aqui, que isso aqui aconteceu uma soma. Enfim, nós temos esse caminho. E nós temos o back, que o back, ó, ele vai fazer a soma, né, desse label com na verdade, o label ele vai ter que ter o shift, vai ter que ter a soma do PC mais 4, enfim. E aí nós temos que fazer uma subtração implícita aqui para comparar o conteúdo desses registradores. E a partir daí nós temos um zero aqui, que esse zero, vejam, que ele tá ali de forma abstrata. É necessário colocar um hardware ali adicional para a gente tomar as devidas decisões. Bom,
Classes de instruções que usam ULA, né? A ULA tem 3 entradas de controle, 8 combinações possíveis. Nós temos o LWSW para calcular o endereço de acesso à memória, o BAC subtração, instruções do tipo R, que dependem do campo funct. Então, basicamente, né, a entrada da ULA vai ser assim. Vamos definir assim, 000 vai ser uma AND, 001 vai ser uma OR, 010 vai ser uma adição, 110 vai ser uma subtração, 111 vai ser um set on less than. Tá? Enfim, nós temos que fazer, só para deixar claro aqui, que eu tenho 6 bits do campo funct, tá? 2 bits vindo do bloco de controle global. Então nós temos aqui um hardware combinacional, onde eu tenho a ULA-OP, né? A ULA-OP vai ser aqui, no caso, 2 bits vindo do bloco de controle global, tá? E nós temos aqui o funct que vem, por exemplo, lá da minha instrução. O que é o ULA-OP? Eu vou dizer assim que 00 é um load store, que vai acontecer uma adição sempre. O 01 vai ser uma subtração, porque o back vai gerar isso aqui. E o 0 vai ser do tipo R, que depende do campo funct. O 1 não é usado. Então nós definimos assim, quando eu utilizar um 0, aí eu vou utilizar também o campo funct para gerar aquela tabela de operações da ULA. Basicamente, destrinchando, nós temos isso aqui, né? Aqui eu não usarei o funct, porque eu estou usando um load, um store, um back. Tá? Então aqui, ó, será a ULA-OP, eu saberei apenas aqui, ó. ULA-OP, beleza. ULA-OP eu sei que for 01, eu vou utilizar uma subtração. Se for 00, é adição. Se for 00 também, é adição. Então eu vou utilizar esses códigos da ULA, que são os códigos que vão fazer com que a ULA funcione como adição, como subtração, enfim. Aí, no campo funct, quando eu utilizar um tipo R, aí sim as coisas mudam. Porque aí depende da natureza das instruções. Além, quando eu colocar o ULA-OP 10, eu tenho que ver o funct. Aí o funct será usado e aí eu vou utilizar o funct, né, a ULA, a operação da ULA, de acordo com a semântica do que vem no funct. Tá? Basicamente essa tabela verdade, dessa tabela verdade se cria um hardware aí combinacional, está aqui a tabela verdade. Tá? A partir daí se cria esse hardware. Então o circuito de controle da ULA está aqui, ó. F50, onde eu entro com os valores do funct, né? E aqui nós temos a ULA-OP, e a partir daqui eu gero a operação. Veja que é um hardware combinacional simples, realizado por uma tabela verdade. Tá? Tá aqui meu controle da ULA. E aí o controle da ULA está ali, né? Ó, com o meu opt aqui, que vai ser... da onde vem esses sinais aqui, né? Todos os sinais aqui, eles não vêm do ar, eles vão vir de um hardware combinacional maior, que é o meu decodificador. A partir de cada instrução, essas instruções vão entrar nesse hardware, e esse hardware vai começar a decodificar e vai começar a gerar sinais que serão adequados para a geração disso tudo. Tá? Aí está o meu bloco de controle. É um bloco mágico, tá? Onde vem a minha instrução aí, que é de 3126, e essas instruções vão gerar os sinais adequados. Tá? E a partir daqui nós podemos ver alguma coisa. Vejam que foi inserido um end ali. O que significa esse end? Significa que quando a minha instrução for um branch, vai gerar esse sinal branch igual a 1 aqui. Significa que é um desvio condicional. E aí, no momento quando eu tenho 0 aqui, quando aconteceu no conteúdo de cifrão de um registrador com conteúdo de outro registrador que eu estou comparando no meu branch on equal, e quando acontecer um 0, opa, se acontecer um 0, eu tenho 1 aqui ligado, e esse aqui é 1, ele vai jogar 1 aqui. Significa que quando ele jogar 1 aqui, ele vai selecionar esse sinal de baixo. Esse sinal de baixo aqui é o valor shiftado de 2 desse endereço que vem daqui. Significa que eu vou pegar o endereço do branch on equal, vou shiftá-lo e vou somar com PC mais 4. E dessa forma, nós temos um branch aqui, certo?
Então, basicamente, o nosso computador está se tornando aí adequado. Temos pulos, temos um controle aqui, main write para saber quando que eu vou escrever e ler dados na memória, né? A gente sabe quando. Eu vou escrever o dado quando eu vou usar um store load, eu vou ler o dado quando eu vou colocar um load word. A gente sabe quando usar o main read, tá? Quando eu utilizar o main to reg, que é esse aqui, nós vamos que operação da ALO nós vimos agora, né? A operação da ALO, qual que nós vamos utilizar aqui, de acordo com a natureza das instruções. Basicamente as coisas estão se tornando, né? Estão começando a ter uma lógica bastante interessante. Da onde que vem os dados que eu vou pegar para a ULA, né? Desses registradores, ou de um registrador, ou é de um endereço. Então, basicamente, nós estamos formando bem. Como é que é feito esse controle? Aí nós temos assim, ó, rformat vai ser essa natureza aqui. Vejo que o branch só o back tem, né? Aqui a ULA op1 é só o tipo R que tem, ó, ULA op1. ULA op1, tá? Vai ser só o branch que tem. O que mais que a gente pode ver aqui? Regdest. Regdest é regdest é esse sinal aqui, que significa que vai ser 1, ou seja, eu vou pegar instrução registrador do 25 ao 21, do 20 ao 16 e do 15 ao 11, porque é o registrador destino, tá? E aí nós temos essa característica. O SW é o único que vai fazer o main write, o LW é o único que vai fazer o main read, tá? Então, basicamente, temos aí bem interessante, né, a forma de como nós estamos criando. Vejam que nós temos um código da nossa operação da ULA, tá? Um zero nós definimos, né, que um zero vai ser, deixa eu colocar aqui, um zero, um zero. Um zero vai ser operações de tipo R, 00, né, vai ser operação de LW, SW, e 01 vai ser operação de tipo back, porque o back vai fazer subtração, esses dois aqui vão fazer somas, né? E aí tá nossas instruções do tipo R, né? Lembram? Temos o funct aqui, nós temos o opcode aqui, então temos que ler o opcode para saber que tipo é, e se é um tipo R, nós temos que ler o funct para saber qual é o tipo de tipo R, né? Se é um ADD, se for um OR, enfim. Temos o nosso tipo SW, LW, que é tipo I, que temos o deslocamento aqui, né? Temos só dois registradores, só para lembrar. E o back, que é basicamente o mesmo tipo dessas instruções aqui, só que eu preciso comparar. E esse valor aqui tem que ser deslocado e somado ao PC. E aí temos essa característica, né? O opcode em decimal, eu tenho 35, 43, 4 no back, tá? Foi definido assim esses valores, tá? Só para a gente deixar claro. Então, temos esses opcodes em decimais aqui que foram definidos. Tipo, tudo que for zero no opcode é a instrução do tipo R. Se for um load é 35, se for um SW é 43, se for um back é 4. E aí nós temos o que essas operações irão fazer. Então, a entrada para o meu controle de instruções vão ser 6 bits e aqui está a característica de cada um. Tá? Basicamente, a tabela do controle principal, nós temos o seguinte. Nós temos instruções do tipo R, então ele vai deixar regdest igual a 1, escreve reg igual a 1, porque nós temos que escrever no registrador, e qual é a ULA-OP? É 1, 0. Basicamente isso. O que é o DVC? DVC agora é uma instrução nova. Nós temos que pensar, né? Instrução nova não, nós vamos chamar o branch de DVC, porque é um desvio condicional. Mas depois nós temos que colocar um desvio incondicional aí, né? Temos que colocar um jump aí depois. É a cereja do bolo dessa arquitetura. E aí, por exemplo, esse aqui é o número. Nós temos a operação 35.
o 43, né? 35, e assim por diante. Aí nós temos essas operações aqui que vão gerar esses sinais aqui. Por exemplo, o branch ele vai ter um DVC igual a 1, né? E vai fazer aqui que a ULA funcione como uma subtração. Esses dois aqui, a ULA como se fosse uma soma. E aqui depende do meu campo funct. Tá? Aí tem agora a inclusão da instrução jump. Isso é muito necessário. Porque a instrução jump ele vai alterar o valor do PC direto. Só que aí eu tenho que fazer de novo aquilo, né? Um deslocamento imediato, codificado na instrução deslocado 2 bits à esquerda, vou multiplicar por 4, né? E eu concateno depois com 4 bits mais significativos de PC mais 4. Então, o caminho vai mudar. Nós temos agora um DVI. E esse DVI eu vou colocar mais um multiplexador. Vamos pensar um pouquinho. Vejam bem. Eu inseri mais um sinal aqui no meu bloco de controle. Eu quero fazer um jump. O jump, né, eu não tenho aqui o jump, na verdade, se a gente for analisar, ele é um opcode, né, do 31 ao 26 e do 25 ao 0, ele é um grande deslocamento. Tá? Ele é um grande deslocamento. E a partir daí, o que, que nós temos? Nós vamos pegar. São 26 bits que eu vou pegar dessa instrução. Esses 26 bits desse jump, ele vem aqui. O jump ele vai ter, obviamente, eu vou ter que alterar minha tabela verdade, para ele alterar e colocar o DVI igual a 1. É isso que eu preciso ter DVI igual a 1. Se eu coloco DVI igual a 1, eu vou selecionar, ao invés de um PC normal que vem de um branch ou nickel, ou de um próximo à instrução, né? Que a gente vê aqui, ó, ou ele vem de um branch ou nickel, ou ele vem de uma instrução, de uma próxima instrução, eu vou selecionar um deslocamento cheio, é um jump. Né? Para isso, eu vou pegar esses 26 bits e vou fazer um deslocamento à esquerda. Eu terei 28 bits, correto? Só que aí eu faço outro deslocamento. Eu quero fazer um jump onde eu vou fazer um jump total do meu hardware. Eu tenho que aproveitar meu hardware, né? A estrutura é essa. Para isso, eu vou concatenar com o valor do meu PC mais 4, que foi somado aqui. Ó. Então, eu terei 31 do 28 e eu concateno com 27 a 0. E aí eu tenho um super pulo. Hein? E esse pulo ele entra aqui no meu multiplexador. Como o DVI é igual a 1, eu seleciono esse valor aqui e esse valor agora, o pulo cheio, ele é carregado no meu PC e a partir daí eu não vou mais pegar a próxima instrução. Eu vou pegar a instrução que foi definida para o meu jump, deslocada por 2 à esquerda e concatenada com o meu PC mais 4. Dessa forma eu farei um super jump, né? E eu posso ter um jump que eu posso pular 3, 4 instruções perto de mim, como eu posso também fazer um jump que eu posso pular lá no final da minha memória de 32 bits. Certo? Veja que interessante. Temos aqui uma arquitetura cheia, né? Uma organização cheia do nosso MIPS, onde toda a implementação das instruções R, das instruções do tipo I, né? que são SW, LW e o back, sendo que o back foi ajustado e foi colocado uma porta END, porque eu só vou tomar a decisão no back quando o conteúdo dos dois registradores que eu faço a comparação forem iguais, então eu faço uma subtração dentro da ULA, e dentro da ULA, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse multiplexador aqui, e aí eu tomo a decisão. E finalmente, né, temos aí a instrução do tipo J, que é um jump, que ele vai fazer um DVI, né? Ele vai ter um sinal de desvio incondicional para apenas eu realizar aí o salto. É óbvio que alguns sinais aqui vão ser entrados aqui, né? Por exemplo, como esse sinal 26 aqui vai acontecer, alguns sinais eles vão
vão continuar tendo seu caminho, mas seus MOOCs não pegarão esse sinal e nem os registradores farão a leitura, no caso, a escrita desse dado, porque os sinais não estão habilitados. Vejam que interessante. Os sinais eles são habilitados em harmonia e cada natureza da instrução faz a habilitação necessária desses sinais de controle. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço, tudo de bom e na próxima aula iremos ver MIPS multiciclo.